Olá, estamos aqui online para mais um episódio dessa quarentena cultural. O Ministério do Turismo, Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto apresentam a quarentena cultural. Esse projeto tem como objetivo principal promover ações e atividades culturais nas plataformas digitais da Fundação. São ações totalmente gratuitas e acessíveis à população de qualquer cidade, qualquer localidade. Outra proposta é incentivar a todos e todas ficarem em casa durante a quarentena prevista pelos órgãos competentes. Nós agradecemos a todos os parceiros e parceiras e patrocinadores que apoiam o projeto diretamente e também através das leis de incentivo PROAC, Programa de Ação Cultural, e a LIC, Lei de Incentivo à Cultura. Eu sou o Vitor Rodrigues, eu sou da cidade de São Paulo, sou poeta, educador e produtor cultural e estou aqui para fazer a mediação de hoje. Eu queria dizer que todos são bem-vindos aqui. Hoje a gente está no Defenda Seu Best e vamos falar sobre o livro Retrato do Artista Quando Coisa, com o Renan Inquérito. Estou só aguardando ele entrar aqui e dar um salve para já ir começando os trabalhos. Vão chegando, vão ficando à vontade. Esse livro, ele é um livro do Manuel de Barros. O Manuel de Barros ele é bem importante na minha carreira, tanto na minha quanto da do Renan. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Ele é um grande poeta que a gente tem aqui no nosso Brasil. Morreu há pouco tempo, nos seus 98 anos, e tem uma carreira, uma obra bem vasta e bem gostosa de se ler. A gente vai ver um pouquinho aqui. O Renan Inquérito, que vai ser o nosso convidado de hoje, ele é rapper e professor, compositor, mestre em geografia e poesia, doutor em educação ostentação e escreveu os livros Poucas Palavras, em 2011, e Poesia para Encher a Laje, em 2016. Ele utiliza a música e literatura como ferramenta de transformação e interferência social. Além dos palcos, ele anda por aí pelas escolas e unidades da Fundação Casa, sempre realizando saraus, shows, debates e oficinas. Universidades, presídios e bibliotecas são territórios comuns para sua arte. Suas letras já foram temas de vestibulares e são frequentemente utilizadas em aulas e livros didáticos, provando essa afinidade do rap com a poesia e a literatura. Ele também organiza a Parada Poética, não para mesmo, desde 2013, se eu não me engano, e o Aquitrem Poesia também, que tem acontecido de maneira virtual, agora por meio de lives aqui pelo Instagram, nos perfis tanto da Parada quanto do Aquitrem Poesia. Vamos chegando aí e aguardar o Renan. O livro, como eu disse, que a gente vai tratar hoje é o Retrato do Artista Quando Coisa, do querido Manuel de Barros, uma grande paixão minha, uma grande paixão nossa. E esse livro ele está dividido em dois capítulos: o Retrato do Artista Quando Coisa e a biografia do Orvalho. Esses capítulos, cada um é como se fosse um grande poema numerado. E o Renan chegou. Salve! E aí, mano? Como é que você tá, meu querido? Já te apresentei aqui, já falei todos os seus atributos aí. Só esqueci de falar que você é um ótimo centroavante no futebol também, esqueci desse detalhe. Você viu, né? Mas E falei tudo que você socorrista faz para bem jogar. já. E para jogar no seu time tem que ser também socorrista, né? Tem que ser socorrista, é verdade. E aí, como é que você tá, mano? Tô firmão, mano. Da hora tá com você aqui, ó. Olha só, olha você aqui, ó. Ó, para quem chegou aí, Boa. certo? Ele me apresentou, eu vou apresentá-lo. Vitor Rodrigues, certo? Poeta, produtor cultural, agitador de sarau e autor de vários livros. Mano, eu sabia quantos livros ele tinha, mas já faz tempo, já perdi a conta já, certo? Eu lembro desse livro Tem. aqui, hein, Vitor? Eu lembro desse livro aqui, ó. Mano, você mandando os original pro Marcelino fazer as observações Nossa, para você, sim. lembra? Sim, mano. Isso aí foi o quê? Foi em 2011, 2012.
É, muito louco. Faz um tempo que a gente tá caminhando aí, hein? Da hora, da hora. Deixa eu fixar o comentário aqui, que a produção tava me lembrando isso. Tá. Cara, eu já dei uma introdução aqui sobre o evento, sobre o livro em si, falei um pouquinho também do Manuel. Acho que a gente já pode chegar direto com poesia. O que você acha? Não, demorou, demorou. Só quero dar um salve aí para quem tá entrando aí no meu Instagram agora e não tá sabendo o que tá acontecendo, né? Embora eu tenha divulgado, mas algumas pessoas pode ser que não saibam o que tá rolando. Então, para você que entrou no Instagram do Renan agora, isso que nós vamos fazer aqui hoje é uma celebração ao grande Manuel de Barros, nosso mano, nosso poeta Manuel de Barros, que tinha mano até no nome, certo? Vamos falar um pouquinho de Manuel de Barros, que é um dos meus poetas preferidos, e também do Vitor, certo? Então, hoje o papo aqui no Instagram é Manuel de Barros. É isso, mano. E vamos que vamos. Como que a gente faz de bom na vida? É falar poesia? Acho que a gente pode começar. Você escolhe um para ler, eu escolho o outro e a gente vai por esse caminho, fechou? Demorou. Ó, eu sou tão fã do Manuel que no meu último livro, Poesia para Encher a Laje, eu abro o livro com um poema do Manuel. E o poema do Manuel que eu abro o livro, que eu vou ler agora, é um poema desse livro que a gente está falando hoje, certo? Retrato do Artista Quando Coisa. Então, eu gosto muito desse poema. Ele fala assim: aprendo com abelhas mais do que com aeroplanos. É um olhar para baixo que eu nasci tendo. É um olhar para o ser menor, para o insignificante que eu me criei tendo. O ser que na sociedade é chutado como uma barata cresce de importância para o meu olho. Ainda não aprendi, porque herdei esse olhar para baixo. Sempre imagino que venha de ancestralidades machucadas. Fui criado no mato e aprendi a gostar das coisinhas do chão, antes que das coisas celestiais. Pessoas pertencidas de abandono me comovem, tanto quanto as soberbas coisas íntimas. Manuel de Barros, Retrato do Artista Quando Coisa. Maravilhoso. Eu vou seguir aqui então, vou complementar com o 4. Tá. Uso um deformante para a voz. Em mim funciona um forte encanto a tontos. Sou capaz de inventar uma tarde a partir de uma garça. Sou capaz de inventar um lagarto a partir de uma pedra. Tenho um senso apurado de irresponsabilidades. Não sei de tudo, quase sempre quanto nunca. Experimento o gozo de criar, experimento o gozo de Deus. Faço vaginação até com palavras, até meu retrato aparecer. Apareço de costas. Preciso de atingir a escuridão com clareza. Tenho de laspear verbo por verbo até alcançar o meu áspero. Palavras têm que adoecer de mim para que se tornem mais saudáveis. Eu vou sendo incorporado pelas formas, pelos cheiros, pelo som, pelas cores, deambulo aos esgarços. Vou deixando pedaços de mim no cisco. O cisco tem agora, para mim, uma importância de catedral. Mano, olha que louco. Você falou desse poema, eu tinha separado ele aqui, ó. Eu tinha até anotado, mano. Olha que louco. Olha só. Eu anotei três frases desse poema que eu acho foda, né? Que pra mim, assim, tipo, na hora que ele fala assim, preciso de atingir a escuridão com clareza. Então, olha o Manuel, preciso atingir a escuridão com clareza. Palavras têm que adoecer de mim para se tornarem mais saudáveis. E depois, né? O cisco tem agora, para mim, uma importância de catedral. Então, assim, defendendo aqui o meu best, defendendo o Manuel, olha o que falou esse poema que você acabou de ler. O cisco, para mim, tem a importância da catedral. No poema que eu li antigamente, que eu li anteriormente, né? Ele fala isso. Ele fala muito de dar importância para aquilo que é menor, para aquilo que é desprezível. Então, um cisco, qualquer coisa pequena, ele consegue... Mano, ele fala no outro livro, ele fala que ele consegue
monumentar o inútil. Então ele pega algo que é inútil e transforma num monumento, cara. Ele consegue isso com a poesia dele, né? Nesse livro aqui ele faz isso várias vezes, várias vezes. Como o Vitor já falou aí no começo, o livro é dividido em duas partes. A segunda parte do livro é composta por poemas um pouco menores, poemas mais curtinhos, né? E os poemas não têm título, então é engraçado que a maioria dos poemas do Manuel não tem título. Quando muito, ele coloca um número. Então, nesse livro, por exemplo, a primeira parte tem 16 poemas. O próprio poema que dá título ao livro, né, que ele não tem título, ele tem o número 1, número 2, número 3. Então, o Vitor leu o número 4, eu tinha lido o número 6, né, mano? E eu não sei, Vitor, se você passa por isso assim, mas eu, quando vou dar um título para uma música ou para uma poesia, o título é a última coisa, né, que eu coloco. A impressão é que o Manuel acabava o poema e para ele já estava bom e não precisava de título. Ele dizia isso, né? Que a poesia não se explica, que a poesia se sente, né? Você incorpora, né? Poesia não é para ser, como é que ele dizia? Não é para ser explicada, né? E então é isso. Talvez se eu pudesse agora, eu mandava um zap para o Manuel e falava: Manuel, nós estamos aqui trocando uma ideia, falando do seu livro, né? Estamos aqui formulando teorias, mas não sei, porque eu lembro o seguinte, eu lembro que uma vez com o Boaventura de Souza Santos, eu fiz várias anotações sobre o livro dele e fui trocar uma ideia com ele. E aí eu falei: olha, aqui, ô professor, o senhor quis falar aqui referente a tal coisa e tal coisa? Ele falou: lógico que não, Renan. Eu não pensei nada disso que você pensou, isso aí é da sua cabeça. Mas é muito interessante. Quando eu for explicar, eu vou falar isso aí que você falou. Então, é doido, né, mano? Aí eu já lembro de outro, que é o Mário Quintana, que ele dizia: o poeta pensa uma coisa, escreve uma segunda coisa, o leitor entende uma terceira, e no fim das contas, a coisa mesmo que foi pensada não chegou, tá ligado? O Manuel, ele gosta muito de falar que ele faz desenhos verbais. Ele vai criando essas imagens, né? Ele vai caçando essas imagens nas coisas do chão. E um trabalho dele é direcionar o nosso olhar para isso, né? Ele não necessariamente quer explicar algo, como você mesmo disse, ou fazer um grande tratado. Ele só quer que a gente direcione o nosso olhar para o que o texto dele está falando. E aí eu acho que isso abre muita possibilidade, porque aí isso até coloca você como um autor ou autora do texto, né? Um coautor, porque depende do seu olhar também para trazer, para codificar essa imagem, para trazer para dentro de você, né? E eu gosto muito dele porque ele dá uma atenção. Ele é de fato o poeta do cisco, né? O poeta do miúdo. E ele dá uma atenção para cada verso, para cada palavrinha que tem. Nenhuma palavra tá lá à toa. E aí eu lembro que eu acompanhei um pouquinho, né? Eu pegava algumas rabeiras da tua composição do Corpo e Alma. E eu lembro que você me mostrava umas músicas, você falou assim: olha, eu tô escrevendo essa daqui. Aí eu lembro uma viagem que a gente fez que você botava as bases e foi cantando, né? E aí eu percebia que você me falou desse processo, né? Que você ia pegando, escrevendo verso por verso. Primeiro começava tudo de poemas curtinhos e depois que você ia juntando um com o outro e criando a letra maior, né? A letra completa da música. Então eu vejo em você também essa preocupação de palavra por palavra. E uma outra coisa do processo do Manuel que ele diz também é que ele escreve a primeira frase do primeiro verso do poema e deixa que os outros vão chegando, que as palavras vão grudando nele por amor e não por sintaxe. Eu vejo um pouco nesse processo também. Às vezes você começa com a brincadeira, com a palavra que tem um som parecido e cria um verso enorme em torno disso. Não sei se faz sentido isso que eu estou falando, eu identifico Não, isso um pouco. faz sentido, mas o louco é que geralmente eu nunca começo um poema pelo início, né? É difícil. Como eu vou juntando frases, nem sempre eu tenho a frase do início, tá ligado? Então, assim, eu vou juntando, tá ligado? E vou vendo o que dá, tá ligado? Eu não tenho uma ordem assim, mas o título é algo que vem sempre no final. Por exemplo,
a música versus vegetarianos que eu fiz. Quando eu escrevi a música e percebi que a música era cheia de metáforas de alimento e tal, eu lembrei do seu poema. E aí, quando eu peguei o seu poema, eu encaixei ele em determinado lugar. Mas ele poderia se encaixar em vários lugares, né? Enfim. Sim, sim. Mas eu curto muito essa coxa de retalho. Inclusive, ó, o Manuel, isso que você falou de frases curtas. No finalzinho do livro, ó, só uma coisa importante de dizer. Esse livro é de 98, mano. 98. Final da década de 90, né? Então, 98, mano. Você é de que ano, ô Vitor? Eu sou de 90, eu tinha 8 anos. Aí, ó. Vitor tinha 8 anos, mano. 98 esse livro. E no final do livro, ele faz um negocinho que ele chama aqui de apêndice. E aí ele coloca 10 frases soltas. E algumas dessas frases eu identifiquei no livro. Elas estão lá no meio do livro, elas estão em outros poemas, né? Então, por exemplo, se liga quando ele fala assim, ó. Ninguém consegue fugir do erro que veio. 2. Poema é um lugar onde a gente pode afirmar que o delírio é uma sensatez. 3. A limpeza de um verso pode estar ligada a um termo sujo. 4. Por não ser contaminada de contradições, a linguagem dos pássaros só produz gorjeios. 5. O início da voz tem formato de sol. 6. O dom de esculpir o orvalho só encontrei na aranha. 7. Pelos meus textos sou mudado, mais do que pelo meu existir. 8. Não é por fazimentos cerebrais que se chega ao milagre estético, senão que por instinto linguístico. 9. Sabedoria pode ser que seja mais estudado em gente do que em livros. 10. Quem se encosta em ser concha é que pode saber das origens do som. Então ele joga isso aqui no final, né, mano? É muito louco. Maravilhoso. Muito Ó, a Pri tá dizendo aí que se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar que ela repassa pra gente, a gente faz. Fechou? É isso aí. Repasse pra gente. Uma outra coisa, isso que você falou, né, de quando você termina uma música, uma composição, você vai encaixando, vai reorganizando esses versos. O Manuel também ele fala isso numa entrevista dele, que ele repete isso, na verdade, em vários textos dele, né? De um mito dos índios guaitós, dos índios guaitó, que eles têm um mito que os meninos pegavam uma lacraia e cortavam ela em vários pedacinhos no terreiro e deixavam ela andar por aí. E aí diziam que esses pedaços da lacraia eles iam se juntando e tentavam se encaixar de volta. E aí, se a lacraia conseguisse se juntar, ela iria para o céu. E aí ele fala assim, ó, eu, como poeta, eu faço isso. Eu estou procurando meus pedaços que estão espalhados por aí, meus cacos, por isso que eu estou olhando para o chão, procurando meus ciscos, e aí eu quero juntar eles, conseguindo juntar sendo poeta, eu acho que eu vou para o céu também. E aí eu vejo muito isso. Quem conhece teu livro Poucas Palavras vai identificar vários versos que viraram música, que são partes de música lá, né? Então você também, vejo que você sai catando esses pedacinhos. Você pega um pouco no Arnaldo, um pouco no meu texto, um pouco que você ouviu na parada, um pouco que você já tem da sua caminhada de vários anos, livro de geografia. Muito louco isso. Você falou aí que ele falou da lacraia. Tem uma frase aqui que eu separei do poema 10, que ele fala assim, ó. Sábio é o menino que inventou a primeira lagartixa, né? Sábio é o menino que inventou a primeira lagartixa. Então, ele criava muitos desenhos verbais, como ele disse aí, como você falou. Ele criava também muitas palavras, né? Os famosos neologismos. Então, por exemplo, tem um neologismo dele que eu gosto bastante aqui, que é a palavra deslimites. Então, nós conhecemos a palavra limite, limita. Quando a gente quer falar de algo que não tem limite, a gente fala sem limites, né? Tem até a frase famosa em inglês, no limit. Mas ele fala de algo sem limite, ele fala dos deslimites da palavra. Ou seja, a palavra não tem limites. E a palavra
tem deslimites, né? E aí, esse lance de criar a palavra, de brincar com elas, que o Manuel faz, me lembra muito o que as crianças fazem quando estão aprendendo a falar. Então a criança fala assim, eu fui lá amanhã. A criança fala, eu vou, você vai quando? Eu vou ontem. Você vai ontem? É, eu vou ontem, ontem eu vou. Então a criança brinca com os tempos verbais e ela cria poesia. Então tem um poema do Manuel, que não é desse livro, mas eu sou obrigado a falar, que ele fala assim, né? Ele fala assim, que a criança, né, viu a cor do passarinho. A criança não sabe que o verbo ver, né, não, ouviu a cor, né? Ele fala assim, na poesia, o verbo tem que pegar delírio, o verbo tem que ficar louco, certo? E aí, para o verbo ficar louco, a criança chega e fala assim, por exemplo, mãe, eu ouvi a cor do passarinho. Eu ouvi a cor do passarinho. A criança não sabe que ouvir não serve para cor, mas ela troca. Quando ela troca, o verbo fica doido. O verbo fica doido. Eu fui lá amanhã, eu vou lá ontem. Nessa loucura do verbo, pum, a poesia nasce. E não à toa, o Manuel também diz que ele escreve muito sobre a infância, porque a infância é a fase mais poética da vida. É a fase mais fértil da vida, a infância, né? Por isso, então, as crianças são tão poetas, por isso as crianças fazem o verbo pegar delírios, endoidam os verbos, trocam as palavras de lugar e fazem a poesia nascer. Por exemplo, quando uma criança fala isso, eu fui lá, eu fui ontem, a gente dá risada. Essa risadinha que a gente dá, eu acho que já é a poesia que nasceu, tá ligado? Esse sorrisinho que você dá de achar engraçado a criança trocar, né? É o mesmo sorriso que você dá quando você vê uma poesia de um adulto e vê como ele brinca com as palavras de uma forma impensada. Talvez a criança só consegue fazer isso porque ela não tem tantos dogmas, tantos receios, tantos medos, tantos como a gente tem, né? A gente fica pensando para falar, dependendo com quem a gente vai falar, a gente pensa para falar, conjugando o plural, o singular certinho. A criança não. A criança é sincera, mano. A criança, ela, do jeito que vier, ela fala. Se vier a fala errada, ela fala. E é assim, cara. Eu acho que é de maneira espontânea, de maneira sincera, de maneira quase que até infantil que a poesia nasce. E o Manuel diz isso. A poesia é a infância da palavra. Quando a palavra volta a fazer xixi na cama, certo? Então é isso. Eu tô fazendo atualmente um disco de rap para crianças. Boa. E ele, inclusive, brinca muito com isso, né? E tem uma música lá que chama-se Toda Criança é Poeta. E eu falo isso, né? Eu falo isso para a criança. A criança fala, como é que é? Pedro tomou um choque, gritou e correu. A mãe logo perguntou o que aconteceu. Adivinha só o que Pedro respondeu. A parede me mordeu. A parede me mordeu. Ana tá descalço, o pai chama atenção. Vai pôr um chinelo que isso não pode não. Mas ficar descalço em casa, pai, é tão bom. Pro meu pé sentir melhor o gosto do chão. Pro meu pé sentir melhor o gosto do chão. Toda criança é poeta. Toda criança é poeta. Então é muito Manuel isso aí, né, mano? É muito Manuel. Total, total. O Manuel tem um livro também chamado Poeminhas Pescado numa Fala de João, né? Que ele botava. O filho dele já tem nome de poeta, né? João de Barros. Ele botava ele para falar e ficava pegando isso. Mas isso que você fala de esses erros, né, essas brincadeiras das crianças com as palavras, que é sem pudor, ela reorganiza a lógica da língua, né? O Manuel fala que os governos mais sábios deveriam contratar poetas para molecar o idioma, né? Como é que é? Para Tirar salvar o idioma. Ele fala salvar o isso. idioma da esclerose. É isso mesmo. Isso, pegar essas palavras que elas estão todas sujas, cansadas de lugar comum e dar um novo sentido. E aí, isso faz muito sentido mesmo.
porque apesar de que a vontade do Manuel não é necessariamente fazer sentido, mas essa fala faz sentido porque amplia o significado da frase, né? Traz outras possibilidades, inventa possibilidades. Sim. Como ele diz, inventar aumenta o mundo. Eu também tenho uma história, o livro Versos para Aumentar o Mundo, que é de poemas curtos, que eu escrevi, que lancei inclusive com o Daniel Minchoni aí. Ó, o Vem Minchoni já disso. tá aqui, ó. O Minchoni já tá fazendo outro sarau aqui nos comentários. A gente falou para salvar o idioma da esclerose, ele já pôs. Mas e se os poetas forem esclerosados? Aí tem que primeiro salvar os poetas, aí deixa as palavras salvarem os poetas. Ai, caralho. E eu queria te perguntar uma coisa, na verdade que você comentasse, né? Porque o que eu gosto na poesia do Manuel é que ele pega essas coisas simples, essas coisas cotidianas. Na verdade é o que eu gosto na maior parte de poetas que me atraem por algum motivo. É pegar termos simples e direcionar nosso olhar para isso e criar versos incríveis a partir de uma linguagem simples. E você circula muito nas escolas, eu tenho essa experiência também de circular nas escolas aqui por São Paulo, você mais pelo interior, e você tem usado muito, muito Manuel nesses saraus, não tem? Como é que é essa recepção? Como que é a tua curadoria desses textos e como que as Tá. crianças recebem? Vamos lá, eu vou contar a minha história, como foi com o Manuel. Na verdade, foi o seguinte, cara. O primeiro livro que eu li do Manuel foi o Ensaios Fotográficos. Um mano foi lá em casa e esqueceu esse livro lá. E nunca mais voltou, o livro está lá em casa até hoje. E aí tem um poema lá, O Fotógrafo, que é muito legal. E aí eu gostei bastante e tal. Mas até aí tudo bem. Aí uma vez numa feira do livro, eu fui chamado para fazer uma parada poética especial sobre o Manuel de Barros. Então eu fui, decorei vários poemas do Manuel para declamar. Só que é o seguinte, quando eu cheguei lá, eu reparei que as crianças eram crianças muito pequenas. Eu tinha me preparado para crianças um pouco maiores. E as crianças eram muito, muito pequenas. Então, eu comecei a fazer adaptações ali nos poemas. E aí eu vou contar uma história muito engraçada. As crianças não paravam de falar, eram 400 crianças numa concha acústica. Meu Deus. E aí não parava, não parava, não parava. E aí eu comecei a trocar ideia com eles, eu falei assim, ó, olha só, o poeta Manuel de Barros escreveu que era muito difícil fotografar o silêncio, né? Muito difícil fotografar o silêncio. Mas eu acho que ele, né, ele falou isso lá atrás. Ele, hoje em dia, não serve o que ele falou, né? Eu acho, por exemplo, quem tem celular aqui? Aí todo mundo, né, começou a mostrar o celular e tal. Eu falei, vamos provar que o Manuel estava errado, então. Vamos lá. Vamos agora fotografar o silêncio. A primeira coisa que a gente tem que fazer para fotografar alguém ou algo é mirar para esse alguém, né? E tal. Então vamos todo mundo agora buscar o silêncio para fotografá-lo. Vamos fotografar o silêncio. Então, vocês vão ter que fazer silêncio. Vamos ver se vocês conseguem. Cara, começava a silenciar, de repente, sempre tinha alguém falando. E nunca a gente conseguiu silêncio. Eu falava, gente do céu, todo mundo com celular aqui, ninguém vai fazer uma foto do silêncio? Não é possível. Vocês com celulares modernos assim, o Manuel tinha uma máquina antiga, e vocês não conseguem. E aí não conseguia. Eu falei, gente, eu acho que o Manuel tá muito atual, hein, gente? Eu acho que nem com esse celular de vocês aí vocês pegam o silêncio. E aí eu falei, Manuel, então se o Manuel tivesse aqui hoje, Manuel cantaria para vocês assim, ó. Difícil não é ir na lua, nem comer. Difícil não é ir para a lua, nem descer até o chão. Não é comer carne crua, nem passar cerol com a mão. Difícil não é o edifício conseguir arranhar o céu. Difícil é fazer o que disse o poeta Manuel. Difícil é fotografar o silêncio. Fotografar o silêncio. Difícil é fotografar o silêncio. Fotografar o silêncio. E aí eu fiz um funk, mano, do Manuel, mano. E aí, mano, aí eu nunca mais parei. Eu já fiz várias coisas, né? Com os poemas do Manuel, né? Música,
rap, funk, tudo que você imaginar, mano. E aí fui fazendo. Aí eu chamei isso de... Aí eu dei o nome para esse projeto, assim, de Mano para Mano El, né? E aí, cara, eu fiz na Bienal, em São Paulo, fiz na Feira do Livro, fiz no Sesc, fiz na escola, fiz em tudo que você imaginar, né? Porque eu falo isso, né? Manuel era mano, tinha mano até no nome. Foi mano dos bichos, das crianças e até dos homens. E aí, eu falava, Manuel foi para o céu. Aí eu falo, Manuel foi para o céu, mas ele vive entre nós através dos seus livros, através da sua poesia. E quando eu disser mano, vocês respondem El, vai, mano, El, mano, El. E a molecada, e quando eu disser mano, grita bem forte, El, mano, El, mano, a molecada se esgoelava, El, mano, El, tá ligado? E aí virou, mano, virou um show, sarau, espetáculo, stand-up, pocket, enfim, tudo, mano, tudo. Maravilhoso. O mais gostoso disso também é que você fez as crianças viverem, né? Você viveu e as crianças viveram o poema do Manuel. E é gostoso isso na poesia dele, que são versos que você consegue tocar, né? São versos que estão perto de você. Tipo, ele liga o teu olhar, ele fala muito disso do olhar defeituoso, do olhar poeta, e ele te ativa esse senso, assim, que você consegue olhar e encontrar a poesia lá na hora. Você tava lá, preciso de silêncio. Vou encontrar a poesia do Manuel aqui agora e mostrou para todo mundo. Muito gostoso isso. Ó, a Cris tem... A Cris não, a Cristina Cruz tem uma pergunta para nós dois, se temos alguma poesia preferida do Manuel. Bom, Difícil, hein? Eu falei aqui no começo. Eu tenho tanto que eu coloquei ela no prefácio do meu livro, tá ligado? Eu coloquei no prefácio do meu livro, que foi a poesia que eu li aqui no começo, né? Que depois, se quiser, a gente posta aí, mas é a poesia que tá aqui. Mas, assim, tenho várias. Ó. Essa daqui, para mim, é uma das que eu gosto bastante. Ele fala assim, a maior riqueza do mundo é a sua incompletude. Nesse ponto sou abastado. Palavras que me aceitam como sou, eu não aceito. Não aguento ser apenas o sujeito que abre portas, que puxa válvulas, que olha o relógio, que compra pão às 6 da tarde, que vai lá fora, que aponta lápis, que vê a uva, etc, etc, etc. Perdoai. Perdoai. Mas eu preciso ser outros. Eu penso renovar o homem usando borboletas. Essa aqui é foda. Maravilhoso. O Menchone falou assim, bonito isso, hein, Vitor? Leu num livro? Li nesse aqui, do Manuel. Não, esse livro aí que você tá na mão é um livro de entrevistas do Manuel, né? Muito legal. Pô, é o seguinte, eu vou fazer eu ia falar que eu ia fazer um podcast aqui, mano. Nossa. Eu vou fazer uma propaganda. Eu tenho um podcast, acabei de lembrar, mano. Olha como eu sou. Eu tenho um podcast sobre o Manuel de Barros. Então, depois que quem tiver interessado aí, procura lá. Chama-se Aqui Trem Poesia Podcast, que é um desdobramento do sarau Aqui Trem Poesia. E lá eu canto esse rap do Manuel, eu falo dessas histórias do Manuel, né? Falo bastante coisa lá do Manuel. Então, quem quiser depois ouvir o podcast, certo? Aqui Trem Poesia Manuel de Barros. Olha, é difícil eu conseguir responder a Cristina, viu? Sobre um poema preferido. Eu acho que eu vou falar... Eu não tenho um poema preferido porque eu leio o Manuel de Barros todos os dias da minha vida, praticamente, há quase 10 anos já. Foi meu maior professor e a melhor pessoa que me apaixonou pela poesia. Mas eu posso falar do primeiro poema que eu ouvi dele. Foi o primeiro... Esse primeiro poema eu ouvi em 2010 ou 11... Não, a primeira coisa que eu ouvi sobre ele foi o Michel Iachini em 2010, lá no Mesquiteiros, lá na Zona Leste, que ele falou do Só 10% é Mentira. Ele falou sobre o documentário, ele falou um pouco sobre o poeta em si, e eu fiquei com isso na cabeça, né? De tudo que eu escrevo, só 10% é mentira, o resto eu invento. Eu fiquei, meu Deus, isso é maravilhoso! Eu quero ir atrás desse homem. Aí eu fui atrás. Aí, mais pra frente, eu ouvi, sei lá, alguns meses depois, eu ouvi esse poema no Resta Maloqueirista, que é um sarau da poesia maloqueirista que acontecia, que você, inclusive,
já foi algumas vezes. E eu sempre gosto de falar ele de um outro jeito, que é o jeito que eu lembro. Que diz assim: o rio que fazia uma volta atrás da nossa casa era a imagem de um vidro mole fazendo a volta atrás de casa. Um dia passou um homem e disse: sabe esse rio que faz a volta aí atrás da sua casa? Ele é uma enseada. Uma enseada. Não era mais a imagem de uma cobra de vidro passando por trás da nossa casa. Era uma enseada. Eu acho que o nome empobreceu a imagem. Aí eu lembro que eu ouvi isso e falei, meu Deus! Lindo, lindo. Que é Esse isso? poema. Mano, esse poema é lindo. Foi um dos que eu fiz música pra molecada. Porque, assim, o adulto, ele às vezes acaba com a graça do negócio quando ele vem com um nome técnico, né? Então, por exemplo, eu moro no interior de São Paulo. Muito comum aqui os carrinhos de lanche. Carrinho de lanche. Aí agora tudo é food truck. Mano, food truck. E aqui já existiam os carrinhos de lanche. Então, sei lá, o parquinho era o parquinho, mano. Aí não era o playground, tá ligado? Então, era parquinho. Vamos pro parquinho, não era? Vamos pro playground, mano. Imagina uma criança falando, vamos para o playground, tá ligado, mano? Então, assim, é isso, né, cara? A gente vai burocratizando as palavras, burocratizando os nomes, e o Manuel e a poesia é contra a burocratização da linguagem. Ele é pela popularização da linguagem. Então, por exemplo, esse poema aí que você falou, né? Eu não vou lembrar a letra, mas eu fiz um rap também, né? O rio que passava atrás da minha casa, chama a enseada, chama a enseada. Eu acho que o nome enseada é mó viagem. Eu acho que esse nome empobreceu a imagem. É cobra de vidro, é cobra de vidro, é cobra de vidro. Mano, umas brisas assim, né? Que brisa, mano. Isso daí de burocratizar, tem nesse livro de entrevistas dele, a gente já citou, né, a parte do idioma da esclerose e tal, mas eu quero ler um trechinho, alguns trechinhos aqui, né, que ele diz que a mim me parece que é mais do que nunca necessária a poesia para lembrar aos homens o valor das coisas desimportantes, das coisas gratuitas. Vendem-se hoje, até vista para o mar, sapos com esquadrias de alumínio, luar com freio automático, estrelas em alta rotação, laminação de sabiás e etc. Há que ter umas coisas gratuitas para alimentar os loucos de água e de estandarte. Aí ele vai mais para frente. Além disso, a poesia tem a função de pregar a prática da infância entre os homens, a prática do desnecessário e da cambalhota, desenvolvendo em cada um de nós o senso do lúdico. Se a poesia desaparecesse do mundo, todos os homens se transformariam em máquinas, monstros e robôs. Ele já abre o livro de entrevistas com isso praticamente. Eu abro o podcast lendo esse trecho aí que você leu. É muito lindo esse trecho. Esse trecho aí é muito, muito lindo. E aí, aqui nesse livro, aqui no Retrato do Artista Quando Coisa, ele fala dos objetos estranhos, porque ele inventava, né, uns objetos estranhos. Então ele inventava o parafuso de veludo, o alicate cremoso, o martelo de vidro, o vasilhame de guardar estrelas. Aqui nesse livro ele fala do canivete de papel, guindaste para pegar moscas. Então, assim, é uma brisa atrás da outra. Bom, Retrato do Artista Quando Coisa, o primeiro poema do livro, certo? Já começa assim, ó. Retrato do Artista Quando Coisa. Borboletas já trocam as árvores por mim. Insetos me desempenham. Já posso amar as moscas como a mim mesmo. Os silêncios me praticam. De tarde, um dom de latas velhas se atraca em meu olho, mas eu tenho predomínios por lírios. Plantas desejam a minha boca para crescer por de cima. Sou livre para o desfrute das aves. Dou meiguice aos urubus. Sapos desejam ser-me. Quero cristianizar as águas. Já enxergo o cheiro do sol. Viva Manuel de Barros! Viva Manuel! Você que tenta cristalizar as águas,
o poeta tenta cristianizar as águas. E aí eu já lembro de Cristo, eu já lembro do milagre de andar sobre as águas. Eu acho que a poesia é isso. A poesia é um milagre, né? De andar sobre as águas. E viva os loucos de água, como ele falou aí, certo? Então, Os Loucos de Água e Estandarte. Ele, ele trazia muito essa questão, né, de... Ele tem o Bernardo, que um personagem dele, que é um amigo dele, que é quase o Emílio dele, né? Se a gente for pensar no... De quem que é o livro do Emílio? É do Rousseau, se eu não me engano. Enfim, que é esse ser cara, da Justo natureza. Passapulso, Baiana System. Verdade, esse é bom. Mas que traz essa ideia desse ser pleno, em contato com a natureza, o selvagem puro, né? Mas eu acho legal que ele traz essas palavras do mato, mas tem uma entrevista que ele diz assim, que é preciso que a gente humanize essas coisas para escrever, porque a gente está usando essas palavras humanas para nomear essas coisas, para falar da natureza, que só a contemplação pela contemplação não produz verso. E eu acho isso muito importante, é uma grande lição de poesia que eu tenho, assim, que o poema, a diferença de um poema para um relato só é que no poema você participa do que você está escrevendo, você participa da cena, você se coloca, você se funde de fato, né? Ele traz muito isso. É preciso cristianizar as águas. Tem um outro poema desse livro, que ele fala disso, de se tornando as coisas. É o segundo mesmo, né, na verdade. Que ele fala assim, ó, bom é corromper o silêncio das palavras. Como seja, uma rã me pedra. A rã me corrompeu para a pedra. Retirou meus limites de ser humano e me ampliou para a coisa. A rã se tornou o sujeito pessoal da frase e me largou no chão a criar musgos para tapete de insetos e de frades. E por aí vai. Dois. Um passarinho me árvore. O passarinho me transgrediu para a árvore. Deixou-me aos ventos e às chuvas. Ele mesmo me bosteia de dia e me desperta nas manhãs. 3. Os jardins se borboletam. Significa que os jardins se esvaziaram de suas sépalas e de suas pétalas? Significa que os jardins se abrem agora só para o buliço das borboletas? 4. Folhas secas me outonam. Folhas secas que forram o chão das tardes me transmudaram para outono. Eu sou o meu outono. Gosto de viajar por palavras mais do que por trem. É isso. É louco. É muito louco isso de você, de propor mesmo essa interação com o que ele escreve. De fato, amplia o sentido dele, do que ele está escrevendo e de quem está lendo, inclusive. Muito. Ele traz isso no 3, né, o comecinho dele é bem bonito isso também. Há um cio vegetal na voz do artista. Ele vai ter que envesgar seu idioma a ponto de alcançar o murmúrio das águas nas folhas das árvores. Olha isso. Há um cio vegetal na voz do artista. Não terá mais o condão de refletir sobre as coisas, mas terá o condão de sê-las. Não terá mais ideias. Terá chuvas, tardes, ventos, passarinhos. Nos restos de comida onde as moscas governam, ele achará a solidão. Será arrancado de dentro dele pelas palavras a torquês. Sairá entorpecido de haver-se, sairá entorpecido e escuro. E por aí ele vai. É muito bonito isso de você trazer um outro sentido para a linguagem, que é esse sentido da poesia, da arte, assim. Você, Você quer ver um bagulho doido? Vai. Eu vou declamar aqui um trecho de um rap meu que eu acho que é muito Manuel de Barros. Quando eu falo assim, ó. Estacionamento do supermercado. Uma mãe e uma filha num carro parado. Eu achei tão poético. Parecia um filme do meu lado. A menina com a mão no volante, a mãe segurando e ela se divertindo. Girando de um lado para o outro, achando que estava dirigindo. Deve ser como Deus faz com nós, né? Deixa a gente achar que tá no piloto, nem que for um pouco, só meia horinha. E no fim, nós somos aquela menininha, no controle mais de mentirinha, a vida inteirinha, pensando que é grande, sendo uma formiguinha.
Então cria essa imagem, né, mano? Ó, tem uma pergunta. Qual foi o critério para escolher este livro? Defenda seu best. O critério foi o seguinte: o critério foi que eu tinha que defender um livro preferido. Eu não pensei num livro, eu pensei no Manuel primeiro. Aí depois foi bem difícil, né? Conseguir escolher um livro do Manuel. Então, primeiro momento eu escolhi o meu autor. E aí depois que eu fui afunilando para o livro, né? E cheguei nesse livro. Por exemplo, tem um poema aqui que ele diz assim, ó: a menina apareceu grávida, grávida de um gavião. Veio, falou para a mãe: mãe, o gavião me desmoçou. A mãe disse: você vai parir uma árvore para a gente comer goiaba nela. Naquele tempo de dantes, não havia limite para ser. E comeram goiaba. Se a gente encostava em ser ave, ganhava o poder de alçar. Se a gente falasse a partir de um córrego, a gente pegava murmúrios. Não havia comportamento de stars. Urubus conversavam sobre a aurora, pessoas viraram árvore, pedras viravam rouxinóis. Depois veio a ordem das coisas e as pedras têm que rolar seu destino de pedra para o resto dos tempos. Só as palavras não foram castigadas com a ordem natural das coisas. As palavras continuam com seus deslimites. As palavras continuam. As palavras continuam com seus deslimites. Ainda bem que as palavras têm deslimites e que a gente pode virá-las dos avessos e que a gente pode falar com várias conotações, né? Ainda bem. Eu acho que a poesia nasce disso, nasce das infinitas possibilidades que a gente tem de ler uma palavra, de ler uma situação, né? De enxergar na realidade a poesia, né? Por exemplo, eu vou te falar aqui uma coisa que para mim foi muito, muito poética e eu não consegui transformar em palavras. Mas um radar desses que medem velocidade, um radar fixo numa pista, certo? E eu, quando fui passar pelo radar, diminuí a velocidade. Em cima do radar, eis que eu vejo o quê? Um ninho de passarinho. Um ninho de passarinho no radar. E eu fiquei a pensar. Um objeto que está ali só por causa da velocidade, é um objeto de medir velocidade, um radar, um objeto estritamente relacionado à velocidade, a movimento, né? E o que é um ninho? Um lugar de repouso. Um ninho é um lugar de descanso, é um lugar de parar, né? É um lugar de aconchego. Não é um lugar de velocidade nem de movimento, é um lugar de proteção. E o ninho estava em cima do radar. E eu olhando um ninho em cima de um radar, eu vi uma poesia, tá ligado? Eu vi isso. Eu vi os carros passando tão rapidinho e os passarinhos tão quietinhos, deitadinhos, tá ligado? Muito louco isso. Foi poético. Maravilhoso. Mas esse olhar delirante, né? Esse olhar doente que ele fala, que a partir do momento que você se torna poeta, você tem, né? Esses delírios, é exatamente enxergar essas coisas. Essa semana passada, viralizou aí uma imagem que para mim isso daí era um poema pronto, que é do um javali roubou um notebook de um senhor nudista numa praia. E aí tiraram uma foto disso, o javali correndo com o notebook na boca, os javalizinhos também, tipo, dando lá na contenção, e um monte de gente com roupa olhando esse senhor nudista correndo atrás. Mano, pra mim, quem tirou essa foto leu Manuel de Barros, porque, mano, quem que ia dar importância pra esse momento assim, a ponto de falar, não, eu preciso tirar. Claro que essa daí é uma situação um pouco mais exacerbada, né? Mas, tipo, mano, é um poema pronto, assim. E aí é função de quem é poeta encontrar essas coisas no mundo, é reparar no ninho em cima do radar e coisa do tipo. Ó, sabe outra coisa? Vou contar outra coisa. Uma vez eu fui fazer um sarau lá em Maresias, pro Buzo, sarau suburbano. E aí eu fui na praia, a praia estava vazia e tinha aquela cadeira bem grande escrito salva-vidas, guarda-vidas, com uma placa escrito guarda-vidas. Beleza. Tava lá, a praia estava vazia, não tinha nenhum guarda-vidas, só tinha cadeira. Pensa nisso. Chegou uma mãe com uma criança e sentou embaixo. Pôs a canga lá, a esteira e sentou. Beleza.
Eu entrei na água, quando eu volto da água e olho, eu vi a poesia. A mãe começou a amamentar a filha. Então tinha uma mãe amamentando o bebê, a criança, e atrás dela uma placa gigantesca escrito guarda-vidas. E eu fiquei pensando, aquela mãe está guardando aquela vida, né? Toda mãe é uma grande guarda-vidas, mas uma mãe amamentando é de uma grandiosidade, né? E uma placa escrita atrás, guarda-vida, cara. Eu olhei ali, eu vi a poesia estava pronta. Sim, sim. E isso me lembrou também de uma outra. Eu dou algumas oficinas nos céus daqui de São Paulo, né? E o céu, ele é um espaço público que é da junção da Secretaria de Cultura com a de Educação e com a do Esporte, né? Tem de tudo lá. E é um lugar bem burocrático, bem burocratizado, porque ele é um instrumento de política também, tem muito disso. E aí, às vezes, alguns céus, dependendo da gestão que está lá, são bem fechados, né? Aí eu fui lá já sabendo desse tipo de resistência ao céu e de dificultar as atividades culturais. Eu fui lá para dar essa oficina lá. E aí logo na entrada, assim, na secretaria, tinha uma placa que tá escrito assim: é proibido empinar pipas no interior do céu. Aí eu falei, mano, é um poema pronto. Pois é. Resumiu o que é o Poema céu. pronto. Poema pronto. É um poema É pronto. um céu que não pode ter estrela, que não pode ter pipa, que não pode ter sol, que não pode ter nada, né? É muito louco isso aí que você falou. É um poema pronto, exatamente, cara. É um poema pronto. Proibido empinar pipa no céu. Nossa, muito doido. Eu já... Outra, pra mim, eu leio isso quando eu vejo aquele carro Corcel. Por exemplo, eu gravei um clipe da música Meu Super-Herói com um Corcel azul. Cara, Corcel azul. É muito louco. E aí eu fiquei pensando, imagina você abre o classificado e vai lá onde está vendendo o carro e tá assim, vendo Corcel azul, metálico, único dono, tratar com Deus, det. Tá ligado? E aí vira poesia de Maravilhoso. classificado, mano. Não, e dá pra gente ficar até amanhã aqui brincando e vamos encontrar um monte de poema pela Mas vida. hoje a live tem limite, viu, gente? A Tem live é só limite, uma assim hora. como o céu, infelizmente. Ontem rolou uma live, vigília. Foi uma vigília poética. Tava chegando em 4 horas já. Meu Quatro Deus. horas a live, mano. E aí, enfim, né? Hoje a live acaba daqui a pouco, inclusive. Então eu quero dar um Sim. salve, porque tem muita gente chegando agora aí. Eu tô vendo que tá chegando muita gente. Eu quero dar um salve para essas pessoas. Você que chegou agora, pessoal, essa é uma live, né? Que tem como tema defender o livro que você mais gosta. Por isso ela chama-se Defenda Seu Best. É um convite da Feira do Livro de Ribeirão Preto, São Paulo, para quem é fora de São Paulo, Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Feira do Livro de Ribeirão Preto. Eu quero agradecer a Feira do Livro pelo convite, a Feira do Livro que já me convidou várias vezes, que já foi palco assim de inúmeros momentos poéticos, muito, muito lindos, alguns dos quais eu tive o privilégio de participar. Então, eu já fiz muitas atividades com a Feira do Livro de Ribeirão. Quero agradecer a Feira do Livro de Ribeirão pelo convite. Nesse momento de isolamento, estamos fazendo as atividades assim remotamente. Espero que no ano que vem possamos ter uma grande feira. A feira está comemorando 20 anos, cara. 20 anos, 20 uma feira de anos. livro, 20 anos. Então, assim, é muito, muito louvável, muito bacana, né? Eu deixo aqui os meus parabéns aos 20 anos da Feira do Livro de Ribeirão Preto, certo? E também o meu obrigado. E também obrigado por me colocar nessa parada para falar de Manuel de Barros e para chamar o Vitor, que também é meu parceiro e que a gente já fez várias coisas juntos. Então, é sempre muito da hora, muito gratificante isso aí. Também queria muito, muito agradecer esse convite da Fundação, da Feira do Livro. Já pude também ir algumas vezes como público e algumas vezes para trampar também, para fazer uns eventos maravilhosos, sarau, passarinheiros, várias coisas gostosas. E estaria esse ano se não fosse também a pandemia, que pena. Mas que bom que isso está rolando aqui desse jeito, que de alguma forma essa literatura continua em movimento e que as pessoas estão se conectando e estão parando para falar, para ouvir sobre literatura que sempre vai existir, independente da situação, né? Sempre a gente vai ter
como recorrer a isso. E aí eu quero agradecer também a você por ter topado esse convite aí, agradecer à Fundação por ter me convidado e ao Renan por topar esse convite, e agradecer ao Manuel por ter escrito o livro, certo? Eu também Exatamente, grande queria Manuel. ressaltar aqui que mesmo com a decisão, né, desse adiamento, não parou por aqui, tá tendo coisa o tempo todo nessas redes aqui na instituição. E na quarta-feira, também conhecida como... Não, desculpa, na quinta-feira, também conhecida como dia 13, tem um recadinho aqui. Vai rolar o bate-papo Bibliotecas no Sistema Prisional, a relevância da leitura e da escrita, com Leia Santos e mediação de Daniela Pereira. E no dia 15, sábado, tem a aula 2 da oficina Aquarela Iniciante com Natasha Vital. É muita coisa acontecendo. Está maluco. Eu quero ler um poema aqui, eu quero ler um poema porque Por eu não favor. sei se daqui a pouco vai cortar aí, né? Então eu quero ler um Não, poema. você tem aí as palavras finais. Então vamos lá. Poema número 2, aqui do livro Retrato do Artista Quando Coisa, certo? Ele fala assim: Deus disse, vou ajeitar a você um dom. Vou pertencer você para uma árvore. E pertenceu-me. Escuto o perfume dos rios. Sei que a voz das águas tem um sotaque azul. Sei botar cílio nos silêncios. Para encontrar o azul, eu uso pássaros. Só não desejo cair em insensatez. Não quero a boa razão das coisas. Não quero. Quero o feitiço das palavras. Manuel de Barros! Manuel, era o Manuel. Ah, Manuel! Maravilhoso, nosso Manuelito. É isso Então, aí, bora mano. atrás do feitiço das palavras, como sempre, seguindo. Muito Tamo obrigado junto. a Vamos todo agradecer. mundo aí. Agradecer toda essa rapaziada que colou. Tô vendo várias carinhas conhecidas aqui, outras nem tantos. Tem gente de Maceió, tem gente... Ó, meu mano acabou de entrar aqui, ó, Pichote, Império agora. A Tarsila tá aí, alguns velhos conhecidos. Carol Teixeira, certo? Mano, muita gente, muita gente. Então, quero mandar um salve para todos, para os que chegaram faz tempo, para os que chegaram agora. Meu mano Pereira, mano, tem muita gente aqui, tem muita gente, muita gente. Ó, tem gente de Fortaleza, acabei de ver aqui o Matheus é de Fortaleza, a Cristina é da Zona Leste também, tem a Zona Leste Beth, de São tem Paulo? a Fernanda, exatamente, da Aí Zona sim. Leste, Sapopemba, Zona Leste, a Sofia tá aí, a Natália de Nova Odessa, muita gente, muita gente. Marusca, Thalita, a Fabiola também, que é uma grande companheira de Manuel de Barros, lá do Rio de Janeiro, né? A Tarsila Enfim, tá por aí também. tá, tamo junto, muita gente. Olha aí, ó, Campo Grande, Mato Grosso. Ah, terra do Manuel, caramba. Tinha que ter um Aí conterrâneo. sim, Tinha que tinha ter que um ter. conterrâneo. Tinha que ter um conterrâneo, gente. É isso. Tamo Muito junto, obrigado, mano. então. Da Muito hora. obrigado também para Bruno e para Pri, que estão aí na contenção sempre da produção. Isso E é aí. isso. Quinta-feira temos mais um evento aqui e no sábado também. Fiquem de olho nas redes. Uma boa Tamo junto. noite a todo mundo e fiquem em casa, se cuidem. Quem puder ficar em casa, se cuidem. E bora literatura para funcionar. E aí é o seguinte, depois que terminar essa live, você vai fazer o seguinte, você entra lá no Instagram do Vitor Rodrigues, que é @Praga de Poeta, segue ele, certo? E você, se não segue lá o Renan Inquérito, siga o Renan Inquérito, siga também a Parada Poética. Essa semana é uma semana de vários lançamentos, certo? Sexta-feira, vulgo 14 de agosto, vamos lançar uma música nova, do disco novo que vem aí no mês que vem, certo? A música chama-se Saudade do Futuro, uma música com videoclipe. Então, fica de olho. É isso. Tamo junto. É isso. Valeu, gente. Fomos.